Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e a edição é de Márcio Souza. A gente faz esse vídeo, a gente está gravando esse vídeo no último dia de setembro, às vésperas de um anúncio muito esperado e muito importante por parte da CBF, que vai apresentar o novo calendário do futebol brasileiro para 2026. Porém, será muito mais do que uma apresentação de calendário propriamente dita. A estrutura de várias competições e, consequentemente, toda a estrutura do futebol nacional vai mudar a partir do que for apresentado nessa quarta-feira. Naturalmente, várias reportagens, o GE, Rodrigo Matos, do UOL, já estão sendo publicadas ao longo deste dia, ao longo desta terça-feira, véspera do anúncio, com especulações, com conteúdos que devem ser oficializados pela CBF na quarta-feira. E como eu disse, essas mudanças, elas não são superficiais. Elas vão até a raiz do futebol brasileiro. Inclusive, algumas a gente coloca em xeque se já devem ser aplicadas em 2026 ou se são projeções para 2027. Vamos debater aqui, hoje, nesse vídeo, 5 possibilidades para cada uma das 5 competições, ou na verdade 4 competições e o conglomerado de estaduais. Tá? O importante aqui, a gente não vai mergulhar, detalhar as consequências de cada escolha. Isso nós vamos trazer um super conteúdo na quarta-feira. O que a gente está trazendo aqui para vocês é, de fato, uma expectativa. A partir do que foi noticiado pelo GE, o que foi noticiado por Rodrigo Matos no UOL, e pelo que a gente já tinha trazido na matéria da UNE 45, Cássio já está com a pré-produção longa, pronta, de um conteúdo forte para postar no blog dele e para trazer aqui para a live na quarta-feira. Mas, Cássio, a gente já tem conteúdos circulando, tá? É claro que a gente entende o peso das fontes do GE, das fontes de Rodrigo Matos, mas a gente não pode tratar como uma certeza absoluta. Então aqui a gente trata como possibilidades. São 5 frentes. E a gente vai começar pela Copa do Brasil, que foi a primeira que se tornou pública já algumas semanas atrás, de forma muito confusa, abrindo a possibilidade de mais fases, abrindo a possibilidade de várias fases em jogo único, da final em jogo único, e o que foi trazido à tona nessa terça-feira confirma aquela primeira notícia de semanas atrás, né, Cássio? Fred, essa primeira notícia, já que você citou o GE e Rodrigo Matos do UOL, foi do Estadão, e Marcel Riso, e também tem Breno Rebouças, do Diário do Nordeste, que trouxe pela Copa do Nordeste, ou seja, são várias pedrinhas que foram sendo encaixadas para essa véspera desse anúncio, que acho que até a manchete do UOL foi até feliz. Não é uma mudança, não, é uma mudança radical, tá? Como a gente vai ver aqui, mesmo com essas sinalizações, tem muitos detalhes que a gente vai abordar, e sobretudo na quarta-feira, eu estou até numa certa expectativa, Fred, para essas mudanças, mas eu acho que a gente vale antecipar algumas delas, porque tem cenários de mudança certa, e a gente meio que está vendo quais serão as mudanças. A Copa do Brasil irá mudar, não é que não existe a dúvida se ela vai ou não vai mudar, ela vai mudar. A dúvida é, por exemplo, o Estadão disse que seria inicialmente, porque essa ideia, detalhe, o próprio GE confirmou que essa ideia foi discutida. Todas as fases com jogos únicos e a final ida e volta. Agora já mudaram. Uma parte da competição seria ida e volta, das oitavas à semifinal, e a final seria jogo único. Mas aí vem Rodrigo Matos e traz um detalhe que ele fala que, além da final, outras 5 fases antes das oitavas seriam jogos únicos. Aí você faz alguma conta simples e diz, opa, antes das oitavas, hoje, só existem 3 fases. É a primeira fase e a segunda fase, que são jogos únicos. A terceira fase, que é quando começa a ir de volta. E a quarta fase já é as oitavas. Você está dizendo que vão ter 5 fases antes das oitavas, então a competição ela aumenta muito. E todas seriam em jogos únicos. E aí, isso não quer dizer também, que a gente vai ser bem dinâmico aqui, isso não quer dizer também que cada fase você vai multiplicando o número de times. Tá entendendo, Fred? Ou seja, final 2, 4, Exatamente. 8, 16, 32... Se não seriam mais de 200, né, Cássio? Se não seriam mais de 200. Veja, por essa configuração seriam 256. Assim.
Mas, por exemplo, o GE ali perdido no texto fala: essa mudança eu achei muito importante e meio que emula o que acontece. Eu tô apontando, caramba, é uma mania. A Inglaterra é para lá. Meio que emula o que a Inglaterra faz, apontando para lá, que os times das competições do topo da pirâmide, das divisões mais altas, porque na Inglaterra eles botam um time de 20 divisões, tá? A gente tem 4 aqui, a Inglaterra tem 20. Se eu não me engano, 4 ou 5 são profissionais, as outras são semi-profissionais, e tem muitas que são amadoras, mas que dentro da Inglaterra o cara pode ser amador, mas faz parte da pirâmide, Fred. E aí você vai entrando nas fases. O pessoal da Premier League entra lá na frente. E aí essa notinha do GE fala: os times do Brasileirão, não, porque antes eram os times da Libertadores, né? Veja a diferença, não são os times da Libertadores, são os times do Brasileirão, que são 20, em vez de ser os da Libertadores, entrariam, ele não fala 20, é o que estou dizendo. Os times do Brasileirão entrariam nos 16 avos de final, que é uma fase anterior às oitavas de final. Ou seja, essa 16 avos de final é uma fase que tem 32 clubes. Se estão entrando 20, então só tem 12 vagas do pessoal que está vindo de baixo. Ou seja, significa... Veja, isso que eu estou falando já é pedra, ninguém escreveu isso, já juntando as peças. Que a fase anterior, Fred, ela tem que ter 24 times, nessa lógica. Em vez de ser a fase de 32 avos de final, que seria uma fase com 64 clubes, porque se fosse assim, né? Ou seja, se fosse realmente afunilando, todo mundo entra na mesma fase, seria uma fase com 64 clubes. Mas, de repente, já não vão ser 64. Seriam 24. Para sobrar 12 e juntar com 20 que já estão na fase seguinte, que é uma fase de 32. Então, perceba, até para não virar um vídeo só sobre a Copa do Brasil, mas perceba que dá para dizer que é a maior reformulação da história da Copa do Brasil. Assim, por muito, tá? Sem dúvida, Cássio. E aí, quando vier o anúncio, a gente vai debater amanhã. O que é que a gente vai trazer aqui? Além da certeza, que times são beneficiados, as vagas elas são distribuídas, de que forma as novas vagas, que novos times que não jogariam ano que vem podem passar a jogar. Todo esse conteúdo a gente traz. Eu vi o perfil do Maguari, perfil oficial do Maguari, dizer, estamos na expectativa Maguari de Pernambuco, né, Cássio? Porque ficou em 4º lugar no Pernambucano. Isso. Então, estamos aqui na expectativa. Veja, não é um absurdo. Não é um absurdo, exatamente. Então a gente vai amanhã mostrar a ramificação de cada uma dessas decisões, tá? E antes desse anúncio, eu deixo aqui, porque eu não sei a quantidade de clubes, que até porque eu já fiz, acho que foi quando São Paulo ganhou a Copa do Brasil, eu fiz um texto, a Copa do Brasil deveria ter 500 times. A da Inglaterra, a última que o Crystal Palace venceu, teve 745, pô. Assim, o Brasil tem 850 times profissionais. Deveria ter muito mais gente competindo na Copa do Brasil. Eu não vou nem falar da França, que tem 5 mil. Segue o barco aí. Aí, Cássio, a gente vai com mudanças também nas duas divisões de baixo do futebol brasileiro, tá? A Série C, essa me chamou a atenção, tá, Cássio? Essa eu considero improvável. Já para o ano que vem, no caso, né? Para 26. Para 26, acho improvável. Mas fale primeiro, depois eu digo por que eu acho improvável. Me surpreende um pouco, Cássio, esse aumento de clubes da Série C, porque eu tinha uma sensação de que se trabalhava na direção oposta à Série C. De que se trabalhava para ter uma Série C unificada ao formato da A e da B. A gente já via dentro de clubes, principalmente os clubes maiores, quando são rebaixados para a Série C, trabalhar para que fosse uma competição de 38 datas, uma competição exatamente igual às séries A e B. E aqui, no caso, é um passo na outra direção, né, Cássio? A Série C aumentaria para 28 clubes. E você já considera que não deve acontecer no que vem, porque não tem nada definido de quem ficaria com essas vagas. São muitas vagas, Cássio. São 8 vagas a mais. E aí, assim, seria talvez um inferno jurídico para uma disputa por essas vagas, né? A Série C, o próximo tópico que está na tela é o da Série D. A Série D no futebol brasileiro é a base da pirâmide. Se você aumentar a Série D, tendo a possibilidade de aumentar no outro ano, não vai ninguém dizer que eu deveria jogar.
Porque a Série D ela é classificada pelos estaduais. Um aumento da Série D, Fred, não implica em times prejudicados que, eu poderia estar nessa disputa, sendo que tá, o critério da CBF para a base da pirâmide, a entrada no Campeonato Brasileiro. Qual é a diferença para a Série C? Nesse aumento, ela tem 20 times, se ela for para 28. Aí você pode pensar, é só colocar... E suspende o rebaixamento da Série C desse ano e os 4 eliminados das quartas de final da Série D se classificam, ou seja, Fred, botaria 8 times, certo? E ia para 28. Mas aí você pensa, e o time que ficou, por exemplo, na Série D, do 9º ao 12º lugar, aí o cara pode dizer assim, por que um time que caiu tem mais direito do que eu? Exatamente, Cássio. Cria assim, então, um inferno jurídico. Aí você colocar em 27 e dizer... Até porque eu lembro, Cássio, de um debate que existiu anos atrás, de que o que cai não tem direito. Exatamente. Então seria mais fácil dar as vagas para quem está de baixo, né? Era a regra da Copa Sul-Americana, que tem aquela fila de entrada. Quem vinha da segunda divisão estava na frente dos que eram rebaixados. Então, Fred, para 27 tudo bem, porque aí você coloca, ou você pode dizer, nesse ano não tem rebaixamento, que eu acharia um vacilo, ou dizer, nesse ano caem 4, mas vão subir 12 da Série D. E aí você estabelece que em 27 vão subir 12, beleza, todo mundo está jogando. Mas na hora que você suspende rebaixamento, detalhe, eu não estou dizendo nem que é isso. A CBF pode amanhã, de repente, anunciar 28 e fala, a gente subiu 12. Mas aí aí vai ser o contrário, aí o cara do rebaixamento vai dizer, quem disse que o 12º lugar tem mais direito do que eu, que fiquei em 17º lugar na Série C? Tá entendendo? Vale para os dois lados, Fred. Dependendo, o lado que a CBF, supondo que a CBF faça isso, o lado que ela escolheu, o outro lado vai dizer, eu não sei se esse time tem mais direito do que eu. Então, assim, exatamente, eu considero improvável esse aumento. E sobre o regulamento que você não achou, eu já sou o contrário. Eu acho que na Inglaterra, por exemplo, que é um modelo para esse tipo de situação, a segunda divisão não tem 20 clubes, não, tá? A segunda divisão tem 24. A primeira divisão que tem 20. Eu não gosto quando a galera aqui no Brasil vem com um papinho para ter 16 times. Eu acho assim, elitista demais, assim, acho um absurdo. Mas toda vez que cai um do grupinho, a gente fala isso há anos. Toda vez que cai um do grupinho, esse debate ele acaba. É impressionante. Mas a gente lembra disso. A Premier League tem 20 e as outras divisões tem 24. A segunda, a terceira e a quarta. Não estou dizendo que o Brasil tem que ser dessa forma, não. Estou dizendo que você não precisa replicar dessa forma. Esse campeonato está subindo para 28. Se ele for para 28 e virar um torneio regional, como era até 2021, 2 grupos de 14 e tal, eu acharia um retrocesso. O que eu vejo é o seguinte: de repente ele pode ir para 28 e a primeira fase ter 27 rodadas. Ou seja, em vez de ter 19, você aumentou o calendário. De repente o Brasil ainda não está preparado para fazer 38 rodadas de Série C. Mas, de repente, pode ser uma ampliação, Fred, de 19 para 27 rodadas da Série C. Que é muito dinheiro, porque se paga tudo, paga viagens, paga a arbitragem, você daria 8 rodadas a mais de calendário. Então, eu não acho um absurdo. Por exemplo, e você faria mais mudanças entre as séries C e D, porque, querendo ou não, 4 em 4, é um negócio assim muito cruel, ou seja, teria um circuito maior. Eu não sei como será o regulamento. Eu estou deduzindo que, se for para 28, que poderia ser um turno único. Se for para ser 28 com 2 grupos de 14, eu prefiro deixar um de 20. Aí eu acharia um retrocesso, né, nesse momento. Perfeito, Cássio. E aí a Série D vira gigantesca, né? Aí a Série D, você já vinha trazendo aí sobre toda a estrutura das divisões, mas a Série D vai para 96 clubes. E aí comporta todo mundo, né, Cássio? Existiu o debate da Série E. Não comporta todo mundo. Não, sim, obviamente. Não, veja, porque eu acho que era para comportar, é esse o meu ponto. É isso que eu queria. Veja, eu acho que era para comportar. A Inglaterra tem muito mais clubes, a França tem, mas assim, o Brasil tem em atividade 850 clubes profissionais. Quando o Campeonato Brasileiro começa, Fred, hoje, até 30 de setembro, que a gente está fazendo o vídeo, 850 é o número da CBF, tá? Não fui contando, não. A CBF que divulga, tem ano que o clube é criado, tem outro que o clube é licenciado. O número atual é 850 clubes profissionais. Quando o Campeonato Brasileiro começa, só 124 jogam o Campeonato Brasileiro. Caramba! Assim, 726 ou ficam parados ou ficam jogando Copa Estadual. Ou jogando segunda divisão do estado. Tem muita gente que joga Série A2, Série A3, mas assim,
para muito. Esse aumento eu acho que deveria acontecer há muito tempo. A Série D vai aumentar porque tinha o discurso, o debate se faria a Série E, mas numa entrevista, a primeira vez que ele foi no Sport TV, o Sami Chaldi, o presidente da CBF, que substituiu o Adinaldo, que foi afastado, né? Aí teve a nova eleição e ele com chapa única foi eleito. E aí ele disse que a Série E não estava muito, não estava no radar. A ampliação da Série D, ou seja, meio que já matou o debate ali. E esse aumento de 96 clubes, Fred, é um aumento de 50%, tá? A Série D tem 64, acho que já são 6 anos que tem esse formato, e aí ela teria um aumento de 50% para 96. E para mim o mais importante, além do aumento, é o regulamento interno, que está sendo pouco falado, pelo menos vem sendo, que é de você finalmente jogar a Série D e ter uma chance de ter calendário no ano seguinte pelo que você fizer na Série D. Por exemplo, o Central de Caruaru, que faz. Ele se classificou, é muito louco isso. Ele se classificou para a Série A2. Ele se classificou para a Série D desse ano, no estadual do ano passado. Aí o estadual desse ano, que foi antes de começar a Série D que ele se classificou, ele foi rebaixado. Ele foi jogar a Série D, rebaixado para a Série A2. Detalhe, a Série A2 do Pernambucano ele vai jogar só em 26. Mas na Série D ele surpreendeu e fez uma campanha muito boa. Chegou na terceira fase. Chegou, Fred, às oitavas de final. O mata-mata do acesso é às quartas de final. Tipo, primeira fase tem 14, depois jogou mais 2, jogou 18 partidas, fez uma campanha muito boa, foi em 11º lugar. Na hora que ele foi eliminado, o que significou para o Central? Ficar de fora da Série D do ano que vem, e do Pernambucano ele tá fora e só vai voltar a jogar na Série A2 do segundo semestre de 26. Assim, nada do que ele fez valeu. A partir de agora, dentro dessa ideia, e não está confirmado, mas espero que se confirme, mas isso já tinha sido noticiado, de que quem chegar no mata-mata, tem 96 clubes, quem chegar no mata-mata, você já garante a vaga também para a Série D do ano seguinte. Aí você fala, e os estaduais? Os estaduais continuam valendo, porque a estrutura de entrada vai ser a mesma. Tipo, Pernambuco continua tendo 2 vagas, Ceará 3, acho que Bahia tem 3, São Paulo tem um pouco mais. Acho que são 3 vagas no Ceará, 2 ou 3, eu estou falando de cabeça aqui. E todo mundo continuaria com essas vagas. Esse aumento seria justamente para abarcar esses times do mata-mata que são eliminados. E aí, você pode investir mais na competição. Porque pensa, até em questão de investimento, você está investindo na competição que na hora que você foi eliminado, acabou tudo, Você pode mandar todo mundo embora. Então, esse aumento, com essa mudança interna, se for confirmada. E aí, a aplicação para 26, né? Ponto, é o que tudo indica. Uma ideia excelente que a CBF teve, se for confirmado isso aí. E aí, esse aí é aplicação imediata, né? Aplicação para 2026. Eu gostaria, porque o Central entraria. mas porque já circulava essa informação de que seria. Mas aí começou a ter um movimento contrário. Por quê? Entendi. 96 clubes para 4 vagas, aí todo mundo que estava classificado para a competição de 64 vai dizer, com o América de Natal, que acabou eliminado pelo Santa, a América de Natal, caramba, ficou mais difícil para mim. Eu estava ali a um tris de ir para a terceira divisão, estava no mata-mata do acesso, estava levando para os pênaltis, levei um gol no finalzinho, aí agora não só fiquei na quarta divisão, como vou ter uma quarta divisão com 32 times a mais para 4 vagas, aí começou a ter esse movimento de alguns clubes contrários a isso. Mas aí você junta a história da Série C. Quer forma melhor de convencimento do que de repente falar, sobem 12 para 27, para a Série C de 27, ou seja, a Série C aumenta, mas não aumenta em 26, e de repente a Série D vai aumentar esse ano. Mas, nesse ano de ajuste, vão subir 12. Então, a gente pode... Aposta é aposta, né? Assim, eu acho que a Série C, esse de 28, eu só vi uma informação, isso estava completamente fora do radar, essa Série C com 28 clubes. Aí veio essa matéria de Rodrigo Matos. Então, que é na véspera do anúncio. Cara, ele é um cara que sabe muito dos bastidores. Então, eu vou considerar CBF, né? da CBF. Então, eu vou considerar que vai ter esse aumento para 28 clubes. Mas eu acho que esse aumento da Série C de 28 é em 2027. O da Série D de 96 clubes começa em 26 e com esse acesso maior de forma especial em 26 para aumentar a Série C de 27. Assim, isso é a forma como eu imagino que vai acontecer, Fred. Cássio, a gente sai das competições nacionais e entra primeiro aqui na Copa do Nordeste, que já é uma novidade e uma recuperação até de espaço apresentar o calendário com a Copa do Nordeste, né? Porque na gestão anterior
de Edinaldo, Nunca, apesar... nenhuma vez. Acho que há 10 anos que isso não acontece. A Copa do Nordeste foi sendo, né, deteriorada na gestão anterior, que tinha um presidente de CBF baiano da região, mas que foi muito difícil de entender. realmente assim, parece ter trabalhado contra o tempo inteiro a Copa do Nordeste. Agora ela volta a fazer parte do calendário oficial. Tudo indica que será apresentada nessa quarta-feira, né, dentro do calendário, uma outra estrutura. A gente já tem um vídeo, né, sobre isso, com 20 clubes. Agora, E não Cássio, teve mais nenhuma apuração dizendo que vai ser de outro jeito. Aquela apuração exatamente. continua valendo. Porém, surgiu uma nova informação e essa tem um peso considerável para a competição, que seria, isso já foi especulado outras vezes, que seria a proibição de um clube do Nordeste que consiga vaga na Libertadores ou na Sul-Americana de disputar a Copa do Nordeste. Não é a primeira vez que se fala isso. Isso já tinha sido ventilado, debatido, cogitado, mas agora vem com peso de informação extraoficial. E aí, Cássio, com o Bahia hoje no G6, com o desempenho que tem, ao que tudo indica, o Bahia não joga a Copa do Nordeste ano que vem, se essa regra se confirmar. E grande chance do Ceará também não, tá? Porque o Ceará tem uma rota de classificação para a Sul-Americana bem factível. Tá? Então a Copa do Nordeste perderia duas forças grandes. Isso, Cássio, atrapalha receita, atrapalha a transmissão. Isso pode gerar uma consequência, né? Acabei de elogiar essa configuração da Série D. Detalhe, poderia ser mais, mas que achei que seria uma boa decisão da CBF. Essa, para mim, é muito ruim. Assim, essa tá na outra ponta, porque emularia aquela fase da Copa do Brasil, onde os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Teria isso, os times da... E a matéria do UOL, ela fala em competições internacionais, ou seja, não é só Libertadores. Como você falou, pode ser o Ceará da Sul-Americana. Ceará e Bahia fizeram a semifinal em 2025. O Bahia é atual campeão e eles disputaram a semifinal de 25. A edição de 2025 teria tido 3 ausências. O Bahia e Fortaleza jogaram a Libertadores e o Vitória jogou a Copa Sul-Americana. Um ano que a gente celebrou, a Copa do Nordeste tem 5 times da primeira divisão. Com esse regulamento, 3 desses 5 não teriam jogado. Assim, para mim isso não é uma solução não, tá? Isso aí é o contrário de dizer que é solução. Isso aí como é que faz? Tira, pronto. Alguém pensou assim, no fim das contas, pensaram, não encontraram a solução, dizer, e agora? Tira. Então tira, porque o calendário... Porque isso não é solução. Essa decisão, essa mudança, se for confirmada, para mim seria pé. Até hoje, assim, é tão óbvio assim. Primeiro, eu sempre fui um defensor que o campeão da Copa do Nordeste tem que ter vaga na edição seguinte. A Copa do Mundo era assim, e tiraram. Sempre teve a Copa do Mundo, você sempre dava, mas tiraram acho que em 98. Não, tanto que o Brasil joga as eliminatórias de 2006 sendo campeão do mundo. Mas a Libertadores o campeão joga. Hoje a Copa do Brasil o campeão joga. Na Copa do Nordeste não tem. Mas quase sempre jogou, Fred. O único que não jogou desde que voltou foi o Campinense, que foi campeão em 13 e não jogou em 14, porque a final foi 13. É um certo contrassenso, né, Cássio? Você Não desvaloriza. faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Eu preferia redução absoluta de datas. Redução mesmo, então vamos reduzir mais ainda as datas. Vira mata-mata qualquer coisa do que... mantendo todos os times, pô. Porque o campeão não se sente campeão. Para mim o problema é esse. Eu acho que se sente. Eu não acho que quando o Sport, por outro motivo, se ausentou em 18 e 19, que o Sampaio Corrêa se acha meio de campeão. Eu acho que com o tempo, eu não vejo dessa forma, não. Até porque isso que você está falando, e por exemplo, será que o Sport não se acha campeão da Copa do Brasil, um campeão menor porque não tinha da Libertadores? Não vejo dessa forma, não. É uma complexidade maior, Cássio. É uma complexidade maior. Mas eu acho muito parecido. Veja, enfim, eu vejo diferente. Mas a questão é que esse regulamento, a quantidade de brecha que ele dá, e se os 5 da primeira divisão desse ano fosse todo mundo para a Sul-Americana? Tipo, ficaram 7º, 8º, 9º, 10º, 11º. Pronto, todo mundo foi para a Sul-Americana. É exatamente o mesmo. Aí você acha que
Sim, mas aí O não é Sergipe aí... ganha. O Sergipe, é por isso que eu falei, porque não é um. Por isso que eu falei que a complexidade do exemplo com a Copa do Brasil não me Eu parece acharia válido. Porque, para a por competição. Veja, a exemplo, competição teria seu regulamento, mas você eu citou a acharia Copa do péssimo. Brasil. Na Copa do Brasil, o Sport enfrentou várias equipes da elite do futebol brasileiro que estavam na Série A naquele ano. Esse ano, nesse caso da Copa do Nordeste, você está retirando as equipes da Série A. Então, por exemplo, no desenho atual, deixa eu completar o raciocínio. No desenho atual, a Copa do Nordeste de 2026 não teria nenhum clube de Série A. Nenhum clube de Série A. No desenho atual, se fosse hoje, só teria clube de Série B para baixo. Sim, porque os dois estão classificados e os outros 3 cairiam. E os outros 3 são. E assim, aí o que você citou. Pode acontecer de não ter 4. Pode Já não teve, né? acontecer. Na Sul-Americana, quando tinha É, mais vagas, já até exatamente. tinha. Então, assim, para mim, não é que não deixe de ser campeão, vai para conta. É o que você falou. E aí eu concordo com um ponto que você falou. Com o tempo, aí o peso é igual. Com o tempo ninguém fica voltando. Ah, mas naquele ano foi diferente. O peso é igual. Mas dentro do ano, você não tem no campeão do Nordeste, possivelmente, o melhor time do Nordeste. Esse ano, por exemplo, foi. O melhor time do Nordeste foi campeão do Nordeste. Claro que isso é jogo. Isso é jogo. Nem sempre vai ser. Ano passado foi. O melhor time do Nordeste foi campeão do Nordeste. Tá? Em 2023 não foi. Foi a final com dois da Mas, Série B e tinha gente da Série A. Né? exatamente. Então, Mas assim, Cássio, para mim empobrece. Tá? o, dentro de um. É porque a gente pode tirar um e tal. Porque, pô, esse ano pode tirar 2. Esse ano, no caso, para 26, pode tirar 2. Mas esse ano, na edição de 25, teria tido 3 a menos. 3 a menos numa competição, na Copa do Brasil, eram 4 de 64. Nesse caso, seriam 3 de 16, ou seja, a influência é maior. Mas, a grosso modo, se os 5 do nordestinos da primeira divisão fossem para a Sul-Americana, a Copa do Nordeste ia ficar mais ou menos, ia ficar esvaziada como a de 2003, aquela que foi naquela cisão, onde o Bahia não jogou, inclusive o Bahia era atual campeão. Quando eu disse aqui, as 2 vezes que o campeão não jogou, uma foi o Campinense, porque não conseguiu a vaga, e a outra foi o Bahia, porque não quis. Nesse caso, seria a primeira vez que você não jogaria porque não deixam. Exatamente. Né? O Sport foi vice-campeão em 2017 e não quis jogar em 18, escolheu aquilo. Mas o Bahia escolheu não jogar em 2003. O Bahia fez parte do bloco, os pernambucanos foi Sport, Náutico, Santa, Bahia e eu acho que o Fortaleza. Acho que o Ceará jogou, mas o Fortaleza não. E foi edição esvaziada, mas é a edição oficial. Foi o 3º título do Vitória. Mas é óbvio que não foi legal, que não foi rentável. Então, nessa mudança, Fred, fica nesse ponto da Copa do Nordeste, aqui vale a atenção. O regulamento a gente já estava discutindo, né? Assim, vai, não sei o quê, a gente já tem, o mata-mata ir de volta é legal, o mata-mata agora vai ser de volta. Mas dessa exclusão realmente não é solução. A galera não encontraram a solução. Concordo. O nome é outro. E aí, Cássio, último item, já esperado, já especulado também, né? Tudo indica que seja confirmado amanhã, uma redução de 16 para 11 datas nos estaduais, tá? Isso não. Se for gerar, é São Paulo, viu? Exatamente. Isso não altera muito a realidade do Nordeste, mas o Campeonato Paulista, que é um campeonato de altíssima receita, seria 40 bem, milhões cada um. Santos 40, Corinthians 40, São Paulo, Palmeiras, 8 para seria os pequenos. bem atingido, né, Cássio? O Campeonato Paulista seria bem atingido com essa mudança, né? E ainda há uma especulação também, Cássio, de que a Série A poderia chocar Tá na matéria do UOL, né? Isso. Explica um pouquinho do que Vamos pode lá. vir aí. O calendário dos estaduais, ele, há alguns anos, ele tinha dois cortes. Um para o Nordeste e um para o restante do Brasil. Porque aqui tem a Copa do Nordeste, né? Todos os outros estados das outras regiões tinham 16 datas. Tinha algumas mudanças, de repente um pouquinho mais ou menos, mas os últimos anos era assim, 16 datas. E no Nordeste, 12 datas. Para acomodar a Copa do Nordeste. E aí não faz diferença, porque a Copa do Nordeste são 11. 11 mais 12, 23. Perceba que na hora que você junta as duas, fica muito maior do que os estaduais do Brasil. Não por acaso a Copa do Nordeste de 25 não teve data, ela demorou 229 dias para acabar.
Nessa mudança agora de Sami Chaud, eu achava que até que era Chaud no começo, mas fui ver o vídeo de Romário e de cara com cara, e Romário apresenta ele como Sami Chaud. Essa redução, Fred, é para todos os estados, tá? Não teve, ou seja, o campeonato amapaense, antes que alguém fique puto com o Amapá, eu sou amapaense, certo? O campeonato amapaense vai ter 11 datas, e o paulista vai ter 11 datas. E o Paulistão, ele tem contrato assim que nenhum outro estado chega perto. E repito, só com os 4 grandes a turma paga lá 160 milhões de reais. E é um campeonato de 16 datas. Só a primeira fase desse ano eram 12. Aí depois tem quartas de final um jogo, semifinal um jogo e final e de volta. Aí você faz 14, faz 16 jogos ao todo para ser campeão. Então, nesse caso, 11 é já juntando a final. A primeira fase seria muito curta e tal. Em Pernambuco, por exemplo, Evandro Carvalho conseguiu preparar o estadual para isso, né? O estadual do Campeonato Pernambucano, que tinha 10 clubes, caíram 3, por isso que o Central caiu, inclusive, que a gente falou aqui, e só vai subir um, o Campeonato A2, ou seja, nesse saldo vão ter 8 times. A ideia é qual? Turno único da primeira fase, 7 rodadas, semifinal e de volta, 9, final e de volta, 11. Ou seja, e aí bate. Mas o Campeonato Paulista tem 16 times. E assim, ele tem esse modelo consolidado. E isso é uma parte do problema. A outra parte do problema que surgiu nessa véspera, e aí eu acho também que é uma bola fora muito grande, porque no fim das contas esse povo, quando eu falo esse povo, os cartolas aí do futebol brasileiro, tudo no fim das contas é para proteger os estaduais. Detalhe, eu sou defensor dos estaduais, mas não uma supervalorização. A supervalorização eu acho um retrocesso. Você tem que acomodar porque faz parte da história. Eu acho que o campeão do estado, o Brasil ele é feito dessa forma. O campeão do estado tem que continuar existindo, existe há mais de 100 anos. Todo mundo quer saber quem é o campeão do estado, até porque se não existir estadual, Fred, tem clube que nunca mais vai ganhar campeonato. E ganhar campeonato faz o clube ser grande, faz o clube ser de massa, e o Brasil tem 2 dezenas de clubes de massa. Mas na hora que a ideia desse calendário é fazer o Brasileirão ser paralelo aos estaduais, meu amigo, aí realmente vai ser muito difícil. Porque uma coisa a gente faz aqui, ó, para checkmate. Não, veja, não tem, e aí não tô falando da primeira divisão não, tá? Eu tô falando de qualquer divisão, meu irmão. O Sport tá quase rebaixado, certo? Domingo, aí vamos supor que o Novo Horizontino, vou matar aqui, vamos supor que não suba. Domingo, Novo Horizontino, sábado, né, que é Série B, sábado, Novo Horizontino Sport. Série B é todo dia esse ano. Sábado, Novo Horizontino Sport. Quarta-feira tem Sport Decisão na Ilha. É sub-20, assim. Primeiro, que o Sport já jogou com sub-20 3 rodadas. Qual o time que vai enfrentar esse jogo da Ilha do Retiro? Porque eu acho que tem que valorizar. Eu acho que assim, ó, o jogo que importa é o de sábado contra o Novo Horizontino. Série B. Tem... E aí sobe isso para a primeira divisão. Aí o Bahia tem Atlético de Alagoinhas na Fonte Nova na quarta-feira. E no domingo também na Fonte Nova recebe o Palmeiras. Meu Deus do céu, assim. Vai ser Cauê Furquim, que o Bahia pagou 16, 14 Exatamente. milhões. E aí, Cássio? Vai ser Cauê Furquim. Tudo isso agravado ano que vem por um novo formato da Copa do Mundo com mais datas, tá? É uma Copa do Mundo que vai tomar 40 dias do calendário, né? E com uma determinação da FIFA de que os clubes vão precisar parar antes. Ou seja, a gente deve ter aí perto de 50 dias de paralisação. É uma Copa do Mundo maior, de 8 datas, lembrando. Né? Exatamente, ou mais. É uma Copa do Mundo maior e com a FIFA obrigando uma pausa anterior maior. Tá? Eu estou falando 50 dias aqui, mas se brincar, isso vai para perto de 2 meses sem futebol ali no meio. Aí você pode pensar, pô, isso tudo é só para 2026? Talvez. Veja, a partir de agora, os ciclos, 27, eu não sei como é que vai ser, talvez não pare tanto, mas vai ter a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Veja, eu acho a Copa do Mundo Feminina do Brasil, para ela ser grandiosa, eu acho que vai ter que ter uma paralisação ali para ela acontecer, tá? Se ela for paralelamente à Série A, não sei, ela talvez não funcione tão bem. Talvez. Aí, a Olimpíada não para. Tem desfalques dos clubes aqui para a seleção olímpica, e querendo ou não, a Olimpíada dura 2 semanas, a Olimpíada em 28. Aí 29, Copa América. Tem Copa América, né? Que é 4 anos. Aí 2030, Copa do Mundo de novo. Assim, então, assim, é bom se preparar.
2026 pode ser mais acentuado. Mas esse mês parado no meio do ano, ele ou perto de um mês, já que a Olimpíada é um torneio menor, ele deve... Menor em tempo, né? Adoro a Olimpíada. A Copa América é 28, Cássio, junto com a Olimpíada. É 28, né? Não, Não, é 28, foi ano passado. 2014, 28, Dorival. 28. Então, o que é que fica 29? Que eu acho que Copa do Mundo de Clubes, pô. Copa do Mundo de Clubes. Isso, é por isso que eu tava falando. O ciclo tá fechado. Todo ano tem um evento. Pronto, é isso. Desculpa, é só trocar. E a Copa do Mundo de Clubes. Que vai ter clube. Detalhe. Vai ter clube brasileiro, né? Os caras ganham Libertadores direto. E aí para o campeonato. Pronto. É isso. Eu acho que para um vídeo de especulações, esse aqui já está bem completo, tá? Nessa quarta-feira, pode fazer plantão aqui, ficar dando F5 no nosso canal, porque teremos muitos vídeos, tá? Analisando separadamente cada vídeo, cada campeonato dessas mudanças, tá? Aqui a gente trouxe uma projeção do que esperar dessa quarta-feira, até porque essas reportagens do GE, de Rodrigo Matos, deixaram o tema mais vivo, né? Tá todo mundo debatendo, tá todo mundo esperando. A gente sinaliza aqui o que pode realmente vir, de que forma pode vir, tá? Então é isso. No geral, esperamos vocês. Antes do anúncio, no geral, somando tudo, sem diferenciar, tu aceitaria esse pacote? Aceitaria, sim. Aceitaria. Não gosto O que mais me incomoda aí é a Copa do Nordeste não ter esse ponto o campeão. Tá muito... E também não gosto da Série C. Eu já estou no momento de padronizar a Série C com as séries B e A. Tá? Eu sou da linha da Série E. Eu sou de uma outra tese. Né? Eu sou da linha de Série C padronizada, Série D começando a ganhar a cara da Série C e o escoamento para a Série E. É a linha que eu defendo. Tá? E não essa Série C muito com cara de Série D, sabe? Que uma coisa que a gente não diferencia tanto de uma competição para outra. Por isso que eu já queria realmente uma Série C mais estruturada, com transmissões, com 38 datas. São muitos clubes, Cássio, de peso. O futebol brasileiro hoje tem mais do que 40 clubes muito relevantes. A estrutura atual tem 124 clubes, como eu falei. Se confirmar essa Série C com 28 e a Série D com 96, aí passaria a ter 164 clubes competindo no Brasil, que eu ainda acho pouco. Eu também acho pouco, por isso que eu defendo Série E. Mas já é um aumento, tá? né? Eu defendo 60, eu defendo 100 clubes até a D e uma Super Série E. É mais ou menos a minha linha. 20, 20, 20, 40 e aí uma Série E abrangendo tudo que pudesse abranger, tá? Regionalizada, vindo ali por fases, como hoje é a Série D. O último ponto que ainda vale dessa especulação sobre os estaduais. Lembrando que os estaduais deverão ser, no Nordeste, o único meio de classificação à Copa do Nordeste. Pense que o cara vai estar jogando lá com o brasileiro no fim de semana, tem o estadual que o cara não vê tanta importância, mas ao mesmo tempo, se ele for mal, ele não está na Copa do Nordeste do ano que vem. Meu amigo, que salada, viu? É isso, tá? Finalizando aqui mais esse vídeo. A gente agradece a atenção de cada um de vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá em cima, se inscreve. Estamos caminhando aí para os 100 mil inscritos. Quem sabe nessa quarta-feira essa virada de chave do calendário do futebol brasileiro venha junto também com a nossa chegada aos 100 mil inscritos, tá? Deixa a curtida se você já é inscrito, dá essa moral pra gente, comenta, joga esse link aí nos seus grupos de WhatsApp, diga o que é que você achou também, o que é que você espera, tá? Nós somos o 45 Minutos, estamos desde 2014 produzindo conteúdo, primeiro em áudio, podcast, e agora já há 3, 4 anos, né, de forma mais regular aqui no YouTube. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.